Ninoca, me conta agora você. Gente, vamos falar agora. Chegou chegando. Padre Pio, cara. Agora quero chegou falar do Padre Pio, quero thumb. falar. Gente, sabe por quê? A gente pensou, vamos gravar esse episódio pra gente subir logo pras pessoas. Mas, entretanto, todavia, eu precisava que esse episódio fosse ao vivo, porque eu amo e eu quero interagir com vocês. Vamos falar agora do Padre Pio. Eu ia falar do filme Assombrosas, que é um filme da Netflix, né, do Padre Pilon. Mas vamos falar do Padre Pio primeiro. E depois a gente fala sobre isso. Galera, é o seguinte. O Padre Pio, ele foi um frade e sacerdote católico italiano, da origem dos frades menores caputinos. Do Starbucks? Eu também pensei a mesma coisa. Mas eu não sei se fala cappuccino ou capuchino, mas é isso. E ele foi elevado a santo pela Igreja Católica. Caraca. Como São Pio de Pietrelcina. Certo, legal. Agora ele não é mais Padre Pio, ele é São Padre Pio, cara. E ele nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Itália. Geminiano ele, Padre Pio Geminiano. Adoro! E ele faleceu no dia 23 de setembro de 1968, certo, em San Giovanni Retondo, também na Itália. Aqui do lado. Aqui do lado. Lá na bota da Itália. A canonização dele, que é a transformação dele em santo, aconteceu no dia 16 de junho de 2002. Então, teve um tempo aí, desde o falecimento dele até a canonização dele. Ele faleceu em 1968 e virou santo no dia 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. E ele foi canonizado pela igreja por ter recebido dons extraordinários, como os estigmas de Cristo, o dom da bilocação e da levitação. Olha só, Ninoca. Ele foi um padre que... Já vou falar um pouco mais sobre tanto a bilocação quanto a levitação, mas ele foi mais conhecido pelas estigmas de Cristo, que são os ferimentos de Cristo crucificado. Então ele tinha nas mãos, nos pés e também aqui se eu não me engano... Que no final alguém enfia uma espada em Jesus. Cadê o Dani pra falar essas coisas? E aí, pra ver se ele tava morto mesmo, sabe? E aí ele... Colocaram nele também. Entendi, cara. Colocaram não. Ninguém colocou. Apareceu. Do nada apareceram as estigmas de Cristo nele. Só que... E uma coisa que rolou é que... Porque ele é tão adorado também? Porque mesmo tendo esses dons, o Padre Pio, ele nunca se... Desculpa. O Padre Pio, ele nunca se vangloriou deles. Entendi. Nunca se achava ou queria ser Jesus. Se achava Jesus, sabe? Por conta disso. Inclusive, ele tentava esconder os estigmas. Entendi. Então, tem várias fotos dele. Tem algumas fotos que dá pra ver os estigmas na mão. No caso, né? Não tem nenhuma foto do pé dele, eu acho. Mas, às vezes, ele usava luva. Então, muitas vezes, ele tava com aquela luva sem dedo. Ah, não. Beleza. Ai, que susto. Achei que tinha parado a live, gente. Pelo amor de Deus. Abre o chat aí, então, só pra você ficar ligado no chat. Às vezes ele tava sem luva. Ele tava sem luva, mas na maioria das vezes ele escondia. Ele não contava pras pessoas, né? No começo ele não contou pra ninguém e tal. E teve um momento na vida dele que perguntaram pra ele como que ele queria ser reconhecido após a sua morte. E aí o Padre Pio respondeu, abre aspas, como um simples padre que reza. Padre não, desculpa. Como um simples como um simples frade que reza. Então ele era bem simplório, ele era bem... ele realmente foi devoto e ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia. Então ele dedicou a sua vida, os seus esforços, os seus dons ao exercício do seu sacerdócio. Saquei. Então ele não tinha nenhum bem, tudo que ele recebia, dinheiro, ele não tinha dinheiro. Ele não recebia coisas de doações que as pessoas doavam para a igreja, mas quando vinha muita doação ele doava para as pessoas que mais precisavam. Entendi. Então ele era esse cara aí.
E ele celebrava a Eucaristia e ele o que ele fazia ali como sacerdote, como frade? Ele celebrava a Eucaristia, que era uma coisa que ele amava demais, e ele ficava no confessionário concedendo o sacramento da penitência durante horas sem descansar. O confessionário do Big Brother? E uma coisa que ele era conhecido também, como ele ficava no confessionário, ele era rígido. Então... Igual o Boninho. Ai, caramba! Estão falando do Padre Pio, do Santo Padre Pio aqui. Então, ele fica... O que eu tava falando? Que ele ficava no confessionário e ele era muito rígido. Ele era muito rígido. Então, assim como um pai e uma mãe, quando precisava, ele dava os puxão de orelha, entendeu? Então não é pelo fato dele ser um padre, dele estar ali, que ele vai passar a mão, que ele, tudo bem, é só rezar 20 Ave-Marias. Às vezes não. E ele nem olhava pra pessoa, ele sentia o espírito da pessoa. Entendi. Então tinha momentos que ele dava uma bronca, ele falava alguma coisa assim, e falava a verdade, sabe? Entendi. Então Cara, ele legal, era conhecido legal. como ser um pouco mais rígido nesse tipo sentido. um paizão mesmo, né? Exatamente. Legal. Porque legal. precisa, né? Não adianta só ficar passando a mão na cabeça, né? E o maior desejo do São Padre Pio era de se unir de todo o coração a Jesus. Que legal. A Jesus Cristo. Que legal, bacana. Bonito, né? Uhum. Então tem uma minissérie sobre a vida dele com 2 capítulos. Tem aqui no YouTube, se você quiser assistir. É a melhor minissérie sobre a vida dele. Tá? Melhor minissérie, já eu falo. Como isso mostra na minissérie sobre a vida dele, ele ansiava, ele queria muito sofrer junto com Jesus para ajudar as outras almas. Então, ele ansiava muito por sofrer junto com Cristo, então chegou um momento em que Cristo atendeu o seu pedido, concedendo um pouco do sofrimento dele mesmo ao Padre Pio. Que foi onde começou a aparecer os estigmas? Exatamente. Através das chagas que causaram muita dor. Que loucura, Anitta. Exatamente. Então foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Porque ele queria tanto amar e chegar perto de Jesus, assim, ser realmente devoto, que ele falava... Eu quero sofrer junto com você para entender e conseguir ajudar as outras pessoas. E foi aí que Cristo concedeu as chagas e que causaram muita dor para ele. Porque, no caso, rolavam as feridas e elas nunca cicatrizavam. E elas ficavam sempre frescas. Então doía. Doía mesmo, era como se tivesse uma ferida sempre fresca que tá ali na mão, que é um lugar que você pega as coisas, né? Que você faz as coisas com a mão. E no pé é um lugar que você anda, né? Então, então nas costas aqui, no tronco dele também. Então, ele sofreu bastante em relação a isso, mas ele nunca se vangloriou e nem nunca... se vitimizou. Entendi. Nunca fez isso. Nunca. Cara, que nunca. loucura. E, meu, é bizarro pensar assim, porque se for ver, ele meio que pediu isso, né? Exatamente. Ia ser estranho ele reclamar mesmo. Falar, pô. Ia ser estranho, exatamente. E só que, cara, rolou um bafafá. Porque ele acabou sendo perseguido na época que começou a rolar as estigmas. Ah, é? Sim. Porque ele foi perseguido, caluniado e acusado por pessoas da própria igreja, de dentro da igreja. Acusado do quê? De fraude, de estar mentindo. Então a galera, as pessoas de dentro da igreja... Tipo, como se ele estivesse mentindo desses estigmas. Ah, mano, sério? Exatamente. Então, por pessoas de dentro da igreja, o Padre Pio foi perseguido, caluniado e acusado. Cara, sacanagem. Pois é. Ou o cara... Mano, é muito louco, né? Porque às vezes eu fico pensando, as pessoas às vezes, não todo mundo, tá? Mas às vezes as pessoas anseiam por ver um milagre. Aí quando vem, fala, mentira, é fake. Exato, Chama exatamente. Aí o Padre Quevedo, quer ver? Ele vai mostrar. Aí chama Globo. Aí não dá. Aí vem Globo, Quevedo, não dá. Gugu, o Gugu Tigrinho, desce do céu. Aí fudeu tudo, né? E então tinha gente que achava que era ele mesmo que estava fazendo os próprios ferimentos, né? Então, e ele nunca falava
Ele nunca chegou pra alguém e falou, olha, eu estou com os estigmas. Nunca falou pra ninguém. Foram descobrindo ali, ele tava com muita dor, aí sentia, aí alguém viu um sangue ali na roupa, sabe? Então aí foi... Fofoca foi indo e a galera da igreja falou, o quê? Mentira desse padre. E eles fizeram o Padre Pio passar por vários exames médicos, interrogatório, e até proibiram o Padre Pio de celebrar o sacramento. Mano, que sacanagem, velho. Exatamente. De celebrar a Eucaristia, que era uma coisa que ele amava. Proibiram ele nessa época. Mano, é muito louco, né? Tipo, em nome de Jesus, você não pode fazer mais o que você gosta. Pois é. Aqui... Até provar que realmente era... Então, assim, além de tudo isso, além da dor física, ele também sofreu essa como é que fala? Traição das pessoas de dentro da igreja, né? Cara, que tinha gente que acreditava, mas tinha gente que não. Uhum. E os médicos analisaram minuciosamente todas as chagas dele e não acharam nenhuma conclusão. Nessa minissérie que eu mostro, eu não sei se foi exatamente assim, mas o que eles fizeram? Os médicos passaram uma pomada para cicatrizar e aí embalaram a mão dele toda e falaram assim, ó, dorme que amanhã de manhã a gente, ou daqui a uma semana a gente vem e refaz o seu curativo. Então ficaram de olho nele, ele não tirou o curativo nem nada, né, para os médicos mexerem. E quando os médicos foram mexer depois de um tempo, depois de uns dias ali, tiraram o curativo, tava exatamente igual. Não tinha cicatrizado, a ferida tava do mesmo jeito. O nebacetim tava igualzinho. Tava igualzinho, nem mexeu nem nada. Não, mudei agora pra você. Ah, tá. Nem mexeu nem nada. E eles não chegaram a nenhuma conclusão de como as feridas surgiam e como que elas continuavam vivas ali, né? Parecendo frescas, né? Sempre sangravam. Então, teve uma galera que começou a ficar preocupado. Por quê? Porque não tinha nenhum sinal de infecção e nenhum sinal de inflamação. Porque uma ferida aberta, pra infeccionar e inflamar, é 2, né? Se a gente, mulher, já infecciona, ou quem faz unha, no caso, né? Quem tira a cutícula, dá uma comida aqui, já infecciona, já dói pra caramba, tem até que tomar antibiótico. Se infeccionar, no caso, o dele não acontecia nada. Então, teve uma galera que ficou preocupada do tipo, cara, ele pode sangrar até falecer. Pode ter uma hemorragia. Sentido, né? Exatamente. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu com ele. E nada disso deixou que ele se revoltasse ou desobedecesse às ordens que ele tinha dos superiores. Então, por mais que o superior falou pra ele, você não vai mais celebrar a Eucaristia, ele respeitava. Porque ele sabia sempre respeitar a autoridade e a hierarquia, no caso. Legal. Respeitar a hierarquia. E ele continuou fiel e humilde até o último momento da sua vida. E depois da morte dele, uns 2 anos depois da morte dele, foi descoberta uma nova chaga. Até então, sabiam que ele tinha nas mãos e nos pés. Porém, um frade, no caso, né, um frei chamado Modesto, ele reparou que nas roupas, nas vestimentas do Padre Pio, tinha uma mancha de sangue na região do ombro. Aí, pode ser que ele, sem querer, passou a mão aqui com sangue, ficou com sangue? Pode. Pode ser realmente outra chaga aqui perto do peito dele? Pode. Mas, 2 anos após seu falecimento, foi descoberto essa outra chaga. E, inclusive, vocês sabiam que existe o dia do Padre Pio? Como assim? O dia do santo. Não tá funcionando. Ixi, desligou, peraí. Existe o dia do Padre Pio. É o dia do padre... mas até no Brasil? Até no Brasil tem um site especializado não, um site católico que é dedicado ao Padre Pio. E eu descobri que realmente, sabe que o dia do Santo Expedito, dia do São Gabriel, dia de São... Tem o dia do São Padre Pio. É no dia 25 de maio... Opa, desculpa, errei aqui. É no dia 23 de setembro. Olha! Acontece uma festa litúrgica para celebrar a morte terrena dele e o nascimento para a vida eterna com Cristo. Daqui quase um mês. Exatamente. Deixa eu arrumar aqui. Aí eu...
Deixa eu botar mais pra trás. Que é ao vivo, né, galera? Vocês pedem pra gente fazer ao vivo, a gente faz ao vivo, acontece coisas de ao vivo. Né, não, Ninoca? Caraca, eu tô adorando a história do Padre Pio. Não conhecia, não sabia dessas tretas que rolavam. O que aconteceu? Foi, arrumei. Bora. E então, no dia 23 de setembro é comemorado comemorado não, né? É o dia do Padre Pio, do São Padre Pio. Que da hora. E inclusive existe uma novena a São Padre Pio. Novena. Uma novela? Novenas são que você passa 9 dias fazendo orações pro Padre Pio. E tem 9 orações diárias e mais 5 orações para fazer todos os dias depois de cada oração principal. Tem num site que eu acho que chama Biblioteca Católica, se eu não me engano. Tem essas orações se você quiser fazer essa novena aí a São Padre Pio. Que legal. Existe. Legal. Muito legal, muito legal. A vida dele, antes dele ser frade, etc., ele nasceu no dia 25 de maio de 1980. Nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, que é uma cidade no interior da Itália. E ele cresceu ao redor de ruínas, de umas ruínas de um castelo medieval. Cara, que da hora, né? E ele foi batizado no dia seguinte que ele nasceu, e ele recebeu o nome de Francisco Forgione. Certo. O nome do pai dele era Grazio Forgione, italiano, Grazio Forgione. Certo. E a mãe dele era Maria Giuseppa Denunzio. Certo. Maria Giuseppa Denunzio. Os pais dele eram bem simples. Na série documental sobre a vida dele, aparece os pais. Dá pra ver que eles eram uns camponeses bem simples, semi-analfabetos. Porém, eles eram católicos, devotos e dedicados. Certo. E eles eram devotos à Nossa Senhora do Carmo. Então, era costume na família deles, eles praticarem abstinência de carne todas as sextas, sábados e terças. E eles também rezavam o rosário com muita frequência. Olha, então, eles eram bem devotos, assim. Ao todo, os pais do Padre Pio tiveram 7 filhos. Nossa. O primeiro filho nasceu, aí eles tiveram outros 2 que, infelizmente, perderam logo depois do parto. E aí, a Maria nasceu... a mãe do Padre Pio teve uma outra criança. A quarta criança. Teve 2 faleceram. A quarta criança nasceu. E aí, quando nasceu, o casal pediu muito e confiou extremamente a vida desse novo bebê a São Francisco de Assis. Olha! E aí, o que aconteceu? Depois, porque os 2 outros tinham falecido no dia seguinte após o parto. E o bebê sobreviveu no dia seguinte, então ele foi batizado e homenageado. Não, desculpa, ele foi batizado e homenagearam São Francisco de Assis, dando o nome de Francisco para o Padre Pio. Então o nome dele é Francisco por causa dessa homenagem. Exatamente. Legal, e era o Padre Pio. Mano, que louco. E era só, simplesmente, mal sabiam eles. Exato. E a mãe do Padre Pio também o consagrou a Nossa Senhora. Nossa. Ele fez uma consagração do filho à Nossa Senhora. Interessante, hein? Então, desde pequeno, ele já acompanhava as práticas cristãs dos pais. Então, ele... como ele já cresceu com isso, ele sempre fugia do que era considerado pecado, das brincadeiras de mau gosto. E ele sempre buscava práticas de piedade para agradar a Deus. Posso que ele nunca roubou Americanas. Nunca. E com 5 anos de idade, ele se entregou totalmente a Jesus. Que legal. Porque ele começou com 5 anos de idade a ter visões místicas da Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus e do seu anjo da guarda. Que legal, velho. Com 5 anos de idade. Mano, isso é da hora, né? É Transformador. super transformador. Cara, é foda, porque assim, eu já vi espírito, né? Eu já vi, quando eu era criança, eu vi minha tia. Criança também, uns 5, 6 anos. E por que eu acho interessante isso do Padre Pio? Porque quando você vê, não tem como desver. Não tem como você falar, era mentira. Porque você viu, velho, não tem. Então ele deve ter ficado com a cabeça, tipo... Sim, total.
Total. E foi com 5 anos, cara. Cara, que da hora. E... opa, peraí. Cara, que legal, né? Muito da hora, muito da hora. E em vários momentos da infância dele, ele ficou doente, mas ele nunca perdeu a alegria nem a fé em Jesus. Legal. Então meio que já foi um preparo ali para receber, talvez, né, um preparo para receber as chagas de Cristo. Mas conforme ele foi crescendo, ele começou a se identificar com o sacerdócio. E ele teve uma vontade muito grande de aprender mais sobre isso. Por quê? Teve um momento ali na vida dele, que ele era pequeno, que o adolescente, assim, que a família dele recebeu um frade na casa dele. Na casa deles, no caso, né? Então esse frade acabou ficando lá um tempo na casa deles, e ele ficou fascinado pelo frade e pelas coisas que o frade fazia e estudava. Então, ele fez... Os seus pais acabaram fazendo de tudo para ele conseguir estudar para se tornar um frei, para se tornar um frade. Tipo, incentivou o sonho dele. Incentivou o sonho dele. Legal, bacana, hein? Incentivou o sonho dele. Legal, isso é importante. E... Minha mãe incentivou meus sonhos também, e hoje eu fico na internet falando que o Dunga é o Gepeto. É verdade. Olha que legal, Ó, que incentivar legal. o sonho dos seus filhos. Com 16 anos, o Padre Pio entrou para a Ordem dos Caputinos e ele foi ordenado a padre. Ele foi ordenado padre com 23 anos, no dia 10 de agosto de 1910. Tá. Então, realmente, assim, dedicou a vida dele mesmo, desde criança, à religião e à espiritualidade. Bonito, hein? E no começo, como sacerdote, na Itália estava rolando uma guerra. E, além dessa guerra que estava rolando, o próprio Padre Pio, ainda continuava ficando doente constantemente. E como estava rolando essa guerra, todos tiveram que se alistar, os homens ali. Inclusive, até o próprio Padre Pio precisou se alistar ao exército, mas ele foi dispensado pelo Estado porque ele estava com um estado frágil de saúde. Entendi. Ele foi dispensado pelo estágio frágil de saúde dele. E segundo relatos da sua história, que contaram, ele dormia muito pouco. Caraca. Porque quase todas as noites ele recebia visita de seres pesados. Inclusive, teve até uma vez que ele lutou fisicamente com esses seres pesados, assim, que ele considerou que ele já lutou fisicamente durante a noite com um demônio, assim. Caraca. O Padre Pio. Mas lutou mesmo, de lutar, de fazer entrada baiana. Fisicamente. Armlock, aqui, ó, sendo demônio, vai, bate no... 3 vezes aqui, ó. Exatamente, E mesmo assim, ele continuou com a sua dedicação na caridade, no amor às almas. Nada disso afetava ele nesse sentido. Ele não deixou de fazer todas essas coisas. E então ele passava horas no confessionário e ele era conhecido, aquilo que eu falei, por ser rígido. Então ele era bravo se necessário, pra realmente acordar as pessoas que estavam presas num ciclo. Cara, que legal. Hein? Sabe, às vezes tá presa no ciclo do vitimismo, etc. Às vezes ele era bravo, pode dar aquele chacoalhão que às vezes precisa, né? Tem gente que às vezes precisa dar opa, acorda! Legal. Sabe? E cada vez mais ele foi ficando mais conhecido entre as pessoas, e as pessoas começaram a cada vez mais procurar ele pra se confessar e pedir direcionamento. Mesmo ele tendo essa fama de ser uma pessoa rígida. Exatamente, porque as pessoas acabaram gostando disso, talvez vendo ele como realmente um pai, sabe? E nessa época já tinha passado o industrialismo, as pessoas estavam cada vez mais ligadas à mentalidade materialista. Então, as pessoas elas só buscavam explicações materiais para as perguntas e rejeitavam qualquer coisa que não pudesse ser explicado pela razão. E aí, nesse meio todo, né, ainda, o Padre Pio, devoto a Cristo, no meio desse todo aí do materialismo, das pessoas assim, ele queria ajudar as pessoas, não sabia como, queria chegar mais perto de Cristo, e ele queria sentir e sofrer junto com Cristo. Então Deus o escolheu para receber as chagas de Cristo. Entendi. Então foi nesse momento aí que ele recebeu. Bonito, hein? Pela primeira vez ele recebeu as chagas de Cristo em 1915. Caraca. E depois logo elas sumiram. Não ficaram, né? Só que em 1918 as chagas voltaram.
E elas ficaram até a sua morte em 1968. Que era aquele caso de não ter cura, entre aspas, assim, né? Exatamente, exatamente. E estima-se que mais de 100 mil pessoas de todos os lugares do mundo foram no seu funeral. Mano. Pra você ter uma ideia de quem que foi realmente o Padre Pio. Mano, mais lotado que o show do Simple Plan que eu fui esses anos. Pois é, menino. E ao total ele recebeu 5 chagas. 2 das mãos, 2 dos pés. E uma outra foi em formato de cruz no peito. E alguns dizem que foi o formato de cruz, outras pessoas dizem que foi a ferida da espada que passa pelo abdômen e as costas ali, em Jesus. Caramba. Mano, que E tem loucura, mais história, porque tem as histórias de milagre do Padre Pio. Que legal! Conta aí. Foram com essas histórias e mais algumas que ele foi canonizado e virou santo, além da bifurcação e levitação. A primeira história de milagre envolvendo o Padre Pio foi comprovada depois de teólogos oficiais aprovados pela igreja analisarem esse caso. Foi a cura da Consiglia de Martino. O que é isso? É uma mulher que tinha uma doença séria e incurável. No dia 1º de novembro de 1995, ela foi levada para o hospital depois de um rompimento do duto torácico no seu pescoço. E o que gerou um nódulo de 2 litros de fluido. Então ela acabou tendo um nódulo ali de 2 litros de fluido linfático. Então tava um negócio bem grande assim no pescoço dela. Fizeram tomografias e viram que ela precisava fazer uma cirurgia complicada para tratar ali, porque era uma cirurgia no pescoço. Então, isso foi no dia 1 de novembro de 95. E eles marcaram a cirurgia para o dia 3 de novembro. E como a Consiglia era devota a São Padre Pio há anos, já fazia anos, ela começou a rezar e a pedir a intercessão do São Padre Pio. Porque em vida também, as pessoas, depois que ele ficou conhecido pelas chagas, as pessoas iam até ele para ajudar a curar doenças também. Então, algumas outras coisas. Então, ela realmente começou a rezar para o São Padre Pio, pedindo a intercessão dele. E ela também ligou para um frei que morava lá em São Giovanni Retondo, que é a cidade onde o São Padre Pio morava, e pediu para ele ir até o túmulo do Padre Pio, falar com o corpo ali do Padre Pio ali, né, para chegar o mais perto possível, pedir pela cura da Consiglia. E aí foi o que esse frei fez. E aí ela falou assim, depois ela relatou uma experiência. Do nada, nesse momento que o frei foi até o túmulo do Padre Pio, até o caixão, no caso, que ele tá exposto, né? Ela falou que ela, do nada, começou a sentir um perfume intenso de flor. E aí, no dia 2 de novembro, os médicos atestaram que o nódulo dela tinha desaparecido completamente. Ou seja, no dia seguinte, sem intervenção de remédio, de cirurgia nenhuma, o nódulo do pescoço dela tinha sumido. E esse caso foi analisado por teólogos oficiais aprovados pela igreja. Foi aprovado? Sim. Caraca, que lindo, Anitta. Muito, né? Muito, caramba. O segundo milagre envolvendo o Padre Pio foi a cura do menino Mateu Pio Colello. Ele tinha 8 anos e ele estava com meningite. Os pais do menino eram devotos a São Padre Pio e pediram intercessão para a cura do filho. E o coração do menino já tinha parado. Ele foi reanimado no hospital, mas ele entrou em estado de coma. E os médicos falaram que ele tinha pouco tempo de vida a partir daquele momento. E aí os pais dele falaram, não, a gente vai pedir a intercessão do Padre Pio aqui para ele ajudar a curar. E a mãe do menino... Ai, desculpa. Tava em você. Falo de novo por causa do corte? Não, essa parte é ilustro. Tá. E aí, a própria mãe do menino foi até o túmulo do Padre Pio e rezou o rosário. Rezou.
E alguns dias depois, o menino acordou do coma e disse que ele sonhou com um senhor de barba branca com um hábito marrom, assim, com uma roupa marrom, que consolava ele e dizia que ele iria melhorar. Caramba, Ninoca, ele recebeu a visita do Padre Pio. Ele recebeu a visita do Padre Pio. Meu, que E ele foi curado e não teve nenhuma sequela. Que profundo, que coisa linda, né? Esses 2 milagres aconteceram após o falecimento do Padre Pio. Certo. Que para um padre virar, ou alguém virar santo, precisa ter 3 milagres, se eu não me engano, não sei quantos milagres depois que ele faleceu, comprovados. Só que aí... E... Teve mais? Teve mais. Caramba. Teve mais. Eu sei que a Lorraine Warren, né? Do casal do Ed e Lorraine Warren, ela era devota master dele. Ela falou que no caso da MTV, ela clamava pela ajuda dele. Tem uma foto famosa do caso de MTV que supostamente, e segundo ela mesmo, tem a imagem do Padre Pio ali na foto. Sim, foi uma aparição bem na hora dele. Que ela pediu foi bem na hora que ela pediu a proteção. Bem foda, bem foda. E além das chagas de Cristo, tem relatos de várias pessoas sobre o Padre Pio de ter o dom da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estar simultaneamente em 2 lugares ao mesmo tempo, em mais de um lugar ao mesmo tempo. E esse dom é conhecido por Deus só em casos de necessidade extrema. Um caso de bilocação do Padre Pio foi com o general Luigi Cardona. Esse general estava prestes a tirar a própria vida depois de uma derrota do exército italiano. Ele ia atirar nele mesmo, só que o Luigi acabou vendo um frade com uma barba negra e esse frade virou para ele e falou assim: general, você não vai fazer essa estupidez. O general se assustou, parou, mas ele continuou pensando no assunto. E aí, ele só desistiu da ideia depois que reconheceu aquele cara ali, aquele frade de barba negra numa foto. Nossa, e era o Padre Pio. Jovem. Padre Pio jovem. Isso foi depois da morte dele? Foi antes. Isso foi antes da morte dele. A bilocação foi antes da morte dele. Tá. Então o cara, quando descobriu, falou: meu Deus, ele existe. Ele foi atrás do Padre Pio. E quando, assim no momento que ele chegou na frente do Padre Pio, ele não falou nada. O Padre Pio virou pra ele e falou assim: sim, general, escapamos por pouco naquela noite, hein? Caramba. E o general não tinha falado nada pro Padre Pio. Eu fiquei arrepiada, mano. Fiquei arrepiada, velho. Cara, essa é foda, hein? Essa é foda, né? Caralho. Essa é foda. Ninox, você não tá pra brincadeira hoje, hein? Pois é, né, mano? Nossa. E me lembrou uma coisa, claro, nesses momentos aí, me lembrou o que o Luciano Milici falou, de momentos de catarse, né? Em momentos trágicos, únicos e intensos, que às vezes a pessoa pode ver alguma coisa, mas depois disso que o Padre Pio falou pra ele, eu acredito, como, né? Cara, não tem como. Cara, que loucura. E outra vez, tudo isso são histórias de boca a boca, né? Consideram quase lendas, assim. Mas essa que eu vou falar agora. Mas dizem que os soldados inimigos que iam bombardear uma cidade italiana viram o Padre Pio voando do lado dos aviões. E desistiram de bombardear. Acabaram não bombardeando. Ele, tipo, ajudou ali a... Mano, mas voando tipo um Dragon Ball, assim? Voando tipo um Dragon Ball. Caraca, mano. Será que ele tava atrás das esferas do... E também dizem, né? As pessoas dizem que antes mesmo de muitas pessoas confessarem o pecado que elas cometeram no confessionário para o Padre Pio, ele mesmo já sabia. Porque ele não olhava para as pessoas, ele sentia. Então ele já sabia o que tinha acontecido. E muitas vezes ele era rígido e severo para acordar a galera mesmo ali, né? Fazer a quebra de padrão. Só que, além dele ser rígido, ele tinha uma alma divertida e ele adorava contar piada. Então ele contava umas piadas também. Ele tinha esse senso aí. O Padre Pio, ele era devoto à Virgem Maria. Ele só chamava a Virgem Maria de Madonna. Ah, que legal. Que é como ela é chamada na Bíblia mesmo.
E até os seus últimos dias de vida, o Padre Pio ajoelhava diante a imagem da Virgem Maria com um terço na mão e rezava. Caraca, olha só. E uma das visões sobrenaturais que ele teve, que o Padre Pio teve, ele diz que viu a Virgem Maria e, abre aspas, né, segundo o Padre Pio, ele viu a Virgem Maria sobre um trono esmaltado com pedras preciosas. Vi sentada uma senhora de rara beleza. Era a Virgem Maria, tendo no colo o menino. Em atitude majestosa, um rosto esplêndido e mais luminoso que o sol. E em toda a volta, uma multidão de anjos sob formas esplendorosas. Cara, que lindo, que coisa linda. Lindo, né? Muito Porra, lindo. Demais, Nina. Nossa, legal. A vida dele é muito legal, é muito legal. E existem três produções envolvendo a vida do Padre Pio. Tem uma que é uma minissérie italiana, que ela é muito legal, que chama Padre Pio, o Santo de Pietrelcina. É uma minissérie italiana dos anos 2000 e foi filmada nos lugares onde o Padre Pio morou e ficava e retrata a vida do Padre Pio desde a juventude dele, quando ele usava o nome de batismo Francisco Forgione. Entendi. Então, esse primeiro que eu falei, esse Padre Pio, o Santo de Pietrelcina, conta a história, um ministério que conta a história do Padre Pio desde a juventude dele. Aí temos uma minissérie também de uma emissora italiana, que foi essa que eu assisti, que tem aqui no YouTube, que eu amei, que chama Padre Pio, Entre o Céu e a Terra. Essa minissérie começa em 1999 com uma pessoa que procura um cardeal da Santa Fé para falar o seu testemunho de um milagre do Padre Pio. Olha. Então, começa depois da morte do Padre Pio, muito depois da morte do Padre Pio, no começo da investigação dos milagres para tornar ele um santo. Entendi. Aí, depois dessa primeira cena, volta no tempo e aí conta a história do Padre Pio, mostra toda a retrospectiva que começa em 1918. Cara, que legal, velho. Que interessante. Muito da hora, né? Porra, pra caralho. Muito da hora. Pra caramba. E um outro, cara, que na hora que eu vi, eu falei, gente, vai sair um filme do Padre Pio, vai sair um filme do Padre Pio, de 2018, com o Cheyenne, sei lá o quê, o cara do Mano a Mano, o cara do Transformers, sabe? Qual é o nome dele? O cara do... Ai, cara, tá... Cheyenne alguma coisa. E ele fez o papel do Padre Pio. Eu falei, eu tô louca, vai ser um filme do Padre Pio recente. Aí eu fui ver, que chama O Mistério do Padre Pio. Legal. Desculpa. Perdão. O Mistério do Padre Pio é um documentário de 2018 que rola uma investigação sobre os estigmas dele, fala sobre as perseguições do demônio que ele teve e também sobre o seu processo de beatificação pelo Vaticano. Legal. Só que tem uma outra, esse novo Padre Pio aí, esse com o Cheyenne, sei lá o quê, que é esse novo filme que é recente. Eu comecei a ver e não tem nada do Padre Pio. Não? Eles usaram a imagem do Padre Pio, o nome do Padre Pio, para promover o filme, mas retrata e fala sobre a guerra que estava acontecendo na Itália. Mas em que momento o Padre Pio aparece? Aparece pouco momento, assim. Aparece pouquíssimos momentos. Não tem tanta coisa assim, tipo, não foi só, acho que foi merchan, foi tipo clickbait, tá ligado? Cara, que sacanagem, velho. Inclusive, eu até vi aqui tem um canal no YouTube aqui de um cara, um padre, se eu não me engano, cristão, que eu acho que é um canal sobre o Padre Pio, que ele falou sobre esse filme. Ele falou assim, gente, não assistam, porque não tem nada a ver com o Padre Pio. Colocaram a imagem do Padre Pio no pôster, o nome do Padre Pio do filme, mas eles falam mais da guerra do que qualquer outra coisa. Cara, que loucura. Então não assiste. Pois é, mano. Nina. Meu, quanta coisa envolvendo a vida desse cara também, hein? Põe quanta coisa nisso. Nossa, Ninoca, que legal, que interessante. Achei muito da hora os milagres que Muito legal, aconteceram. né? Pô, coisa linda, maravilhosa.